combinou. Tudo bem, Valéria? Nós vamos hoje, e se tiver mais algum, eu não estou podendo verificar, estou vendo o nome da Valéria. Nós vamos falar hoje, para complementar o conteúdo, né, nosso sobre turismo, hospitalidade e competência profissional, como nós combinamos, né, voltar um pouquinho mais o que é essa competência profissional. Né? Nós abordamos essa disciplina para pessoas que estão interessadas e profissionais, tanto da área da gastronomia, quanto da área da hotelaria, da área de eventos. E é importante a gente compreender, para a gente poder estar cada vez mais se aprimorando em relação a essas duas palavrinhas, competência profissional. Dentro de todo o estudo, tem vários pesquisadores, né, estudiosos, que se voltam para isso, fazendo uma metáfora de uma árvore. Né? E essa metáfora dessa árvore, eles consideram que as raízes são as atitudes, o tronco, o conhecimento que nós obtemos, né? E a copa da árvore, as habilidades. Então, o que nós chamamos que as pessoas devem ter hoje, os profissionais de hoje, ele precisa de chá. A gente fala isso. Chá, o C é o conhecimento, o H são as habilidades e o A são as atitudes. Então, quero perguntar para aqueles que estão participando hoje dessa webconferência, se vocês já tiveram oportunidade de fazer essa ligação de competência profissional com o chá, que seria o conhecimento, as habilidades e atitudes. Você já teve, Valéria, ou outro colega que esteja conosco, oportunidade de ler ou de trocar ideias sobre esse ponto? Não. Ah, que ótimo. Então vamos conversar sobre isso. Eu estou falando com vocês e respondendo pelo chat, porque eu não estou conseguindo conversar com vocês. Eu estou escutando o que vocês possam estar me perguntando, né, pelo alto-falante. Mas vamos conversar, então, sobre essa parte da competência profissional, que ela é muito rica, para a gente até fazer uma autoanálise conosco mesmo, dentro desse contexto tão rico, que são as atividades que envolvem o turismo, onde está a gastronomia, onde está a hotelaria, eventos, lazer e entretenimento, e todas mais. Então, dentro da atitude que a gente fala que é a raiz da árvore, né, a gente deve considerar tudo aquilo que fala sobre os valores, sobre as crenças, os princípios que a gente forma ao longo da nossa vida. Isso tudo determina o nosso comportamento, né, realmente aquilo que no dia a dia a gente toma as decisões e age dentro de todo o ambiente que a gente convive nas nossas ações e reações. Quando a gente pensa no tronco da árvore, que são os conhecimentos, então seriam todas essas informações que a gente obtém e armazena e no decorrer da nossa trajetória, a gente realmente utiliza, lança mão quando a gente precisa desses conhecimentos. Né? Seria o tronco da árvore. E abrindo para a copa da árvore, toda a nossa ação com talento, com a nossa capacidade, com as nossas técnicas, né? Para a gente obter os melhores resultados. Né? Os resultados focando, lógico, né, com toda a sabedoria, o lucro, focando, lógico, com toda a sabedoria, o retorno que a empresa vai ter, né, para poder, diante desses melhores resultados, da melhor receita, poder desenvolver, seja investindo na empresa, seja motivando sua equipe,
esteja investindo na sua equipe, e isso tudo traz, né, um ambiente muito profissional para qualquer organização. Dentro dessa composição das competências, quando a gente fala das atitudes, da raiz, né, de nossos comportamentos, a gente está indicando esse nível de motivação, esse nível de comprometimento, esse nível de interesse. Né? O que quer dizer isso? Quer dizer como a pessoa se comporta na competência em questão. Se a gente fala, por exemplo, do profissional na gastronomia, aquele que está trabalhando na cozinha, equipe, pressão de hora, cliente esperando no restaurante, né? A equipe toda, cada uma com sua responsabilidade do que deve fazer, e as ações ali dentro se interagem o tempo todo para ter qualidade, né, no produto, no serviço que vai entregar ao cliente, é muito importante. Na mesma coisa, na hotelaria, quando a gente atende um cliente numa recepção e ele vai para a sua UH, ou unidade habitacional, ou apartamento, encontra com a camareira, ela também tem que ter toda a qualidade no atendimento. Por quê? Porque é esse comportamento que cada um que faz parte da equipe que atende os clientes, que vai fazer com que o nosso cliente tenha a sua percepção e possa analisar, né, e realmente avaliar se aquele serviço, se aquele produto está de qualidade, atendendo às suas expectativas. Né? Quando a gente fala dos conhecimentos, então, se a gente está falando da atitude, a gente está se referindo como a pessoa se comporta na competência em questão. Se a gente vai para os conhecimentos, que é o C do chá, né, a atitude é o A do chá, né, os conhecimentos, que é o tronco da árvore, a gente está falando das informações, a gente está falando dos procedimentos, dos processos que as pessoas vivenciam e tem que ter aquele devido conhecimento para trazer o melhor resultado. Então, é o que a pessoa sabe sobre a competência. Né? E quando a gente vai para as habilidades, que é a copa da árvore, e dentro dessa metáfora da árvore, que faz uma composição muito clara, né, da palavra do que é uma competência, né, são as ações de entrega do produto, de entrega do serviço. Então, o que é isso? É o que a pessoa, o que o profissional, o indivíduo faz com a competência em questão. Então, dentro dessa metáfora, né, da competência ligada a uma árvore, com a raiz sendo considerado as nossas atitudes, os nossos comportamentos, né, o tronco, os nossos conhecimentos, e a copa da árvore, as nossas habilidades, a gente pode compreender que esse estoque do chá, né, de conhecimento, de habilidade, de atitude, eles são aplicados de uma forma por cada profissional, né? Então é a aplicação desse estoque todo para cada indivíduo, para cada profissional, né, que vai fazer com que ele traga o melhor resultado. Então, quando a gente conversa sobre isso, é importante a gente perceber no dia a dia como que a gente está agindo. Como que a gente está fazendo, né? Então, dessa forma, faz com que a gente também se aprimore. A partir do momento que a gente reconhece isso dentro das nossas ações, a gente vai aprimorando as nossas competências. A gente vai buscando, né, dar um novo, agregar um novo valor, dar um novo, um plus mesmo, algo a mais, ir além, como profissional na nossa trajetória do que a gente está buscando na nossa carreira. Então, para a gente definir competência, tem vários estudiosos que se voltam para isso, e se vocês observarem, né, Valéria, se você observar dentro ali do nosso plano de ensino, você vai ver que lá tem uma bibliografia básica e complementar que a gente coloca para o aluno estar aumentando os conhecimentos, estudando, lendo, né? E tem uma das indicações que nós fizemos, que é da Maria Tereza Fleury, e ela faz
uma definição de competência muito clara, né, que é saber agir de maneira responsável. Aí, o que implica isso? Implica toda uma mobilização, uma integração, a transferência de conhecimentos, de recursos, de habilidades, que agregam valor, né, um valor econômico à organização e um valor social ao indivíduo. Então, essa conceituação da Maria Teresa Fleury, ela nos mostra de uma forma simples, né, e direta, que quando a gente fala de competência, a gente fala do senso comum, da utilização para definir uma pessoa qualificada, né, realizando alguma coisa. Né? Quando você pensa assim, o que é competência para mim? É exatamente isso, é a qualificação do profissional nas realizações, né, nas ações que toma para obter, realizando alguma coisa, obter o melhor resultado. Né? Então, você, Valéria, você está fazendo o curso de gastronomia, de hotelaria, de eventos. Qual o curso que você está fazendo? Porque dessa maneira a gente tem várias... Tem várias formas que a gente pode exemplificar isso. Então, vamos supor, dentro da gastronomia, se a gente pega o METRE, né, dentro de eventos, então, se a gente pega todo o acompanhamento que a gente tem que fazer, desde o momento que a gente está negociando, né, o evento tem o início, o meio, o fim e o pós-evento, que a gente tem que estar acompanhando com o nosso cliente. Então, quando a gente se propõe a fazer um evento para o cliente, a gente tem que perceber, né, dentro da competência de nossas ações, que o comprometimento, a atitude, o que é isso quando você está com um cliente para fechar com ele um evento e obter o melhor resultado para agradar esse cliente, né? Então, você tem que ter dentro da atitude todo o comprometimento com o trabalho, com toda a iniciativa dentro daquilo que foi proposto, foi solicitado pelo seu cliente, né? E além disso, indo um pouquinho além, estar disponível a aprender dentro da sua vivência, da sua experiência, naquele ambiente e naquele compromisso com o seu cliente. Isso é a nossa atitude dentro desse exemplo que a gente está dando, né, com o evento que a gente está fechando com um cliente. As nossas habilidades, a gente tem que ter a sabedoria de lidar com esse lado da gestão dos conflitos. O que é isso? Quando a gente está elaborando o evento, a gente vivencia relacionamentos, esse lado interpessoal, que é muito importante no fechamento, na continuidade e no melhor resultado do evento. Então, a gente tem que ter toda essa sabedoria desse relacionamento interpessoal, né? E saber gerir conflitos que podem acontecer no decorrer do evento. Todas as atividades, os clientes são diferentes, por mais que a gente prepare, né, com todas as informações, os participantes e os palestrantes, os profissionais que vão fazer parte, né, seja das mesas, dos momentos, do tipo de evento que foi criado. Então, a gente tem que ter essa sabedoria desse relacionamento interpessoal, dessa gestão que tem que ter dos conflitos que podem existir. Então, aí a gente está falando das nossas habilidades. E dos conhecimentos é realmente conhecer todo esse sistema, todo o processo que envolve a elaboração de um evento, né? Não só na parte da estrutura do processo do evento, de ajudar a criar o ambiente, o espaço, o convite dos palestrantes, a maneira de chegar aos participantes, a clareza das informações, as pastinhas de, né, crachás, acessos, indicações, né, e o evento em si, porque o evento envolve não só a parte toda da palestra, dos convidados e participantes, mas também tem coffee break, tem almoço, tem momentos de confraternização, né? Então, tudo isso tem que estar
dentro de um sistema de gestão que tenha um melhor atendimento, né? Então, isso são os nossos conhecimentos, nossas técnicas que vão buscar essa qualidade na prestação de serviço, essa excelência para atender aquilo que foi solicitado do nosso cliente para a nossa organização. Então, dentro desse exemplo, né, a gente tem que ter conosco todo profissional que tem a sua competência, né, já vivenciou, tem a sua experiência, sabe que essa base de relacionamento com os clientes é a essência. Né? A gente saber se relacionar, isso diz respeito a uma sabedoria muito forte, né, para trazer, para buscar o melhor resultado e para encantar o nosso cliente diante do que ele está solicitando para a gente. Então, dentro dessa abordagem geral da competência, a gente tem que compreender, né, esse âmbito todo. Por quê? Porque de um lado está a organização, do outro lado está o indivíduo. A organização, ela se volta para esse lado econômico, ela se volta para esse lado para trazer, agregar valor e com toda a sabedoria saber agir, mobilizar, transferir, aprender, engajar as diferenças e administrar essas diferenças, ter a visão estratégica dentro daquilo que foi proposto, né? E assumir com muita responsabilidade, né, todo o processo, todo acontecimento nesse desenrolar, né, do evento. Então, a organização de um lado, o indivíduo do outro, a organização se voltando, né, para o melhor resultado, né, tanto para o cliente quanto para a própria organização, e o indivíduo com conhecimentos, habilidades e atitudes, volta-se para esse lado social, porque ele tem esse relacionamento interpessoal, e essa interação tem que agregar valor para os dois lados. Então, quando a gente fala nessa seleção de competências, né, seleção por competências, a gente tem que demonstrar as etapas de um processo que, dentro de todo o planejamento e organização, a gente vai pensar em hipóteses, a gente vai usar fontes de informações, de experiências, de vivências que a gente teve para tomar as melhores decisões, né, diante das situações no evento que for acontecendo, seja um cliente, seja o próprio participante ou o palestrante, né, a gente vai tomar as decisões para atendê-los com competência, trazendo o melhor resultado de satisfação para eles, né, criar sempre novas formas de resolver, né, as situações que vão surgindo a cada dia até finalizar o evento, né, ter realmente pessoas que são líderes nos grupos para dar tranquilidade e interação no desenvolver das atividades dos eventos. E nesse contexto todo, a equipe, tanto a equipe que está elaborando o evento, que está responsável pela execução do evento, demonstrar suas habilidades em gerais, tanto quanto os palestrantes, com toda a competência, conhecimento deles, transmitir, né, a mensagem, o objetivo que foi diante da proposta do evento, e os participantes interagirem para obterem, né, todo o conhecimento que eles foram buscar naquele evento. Então, essa interação diz muito da competência profissional de todos que estão envolvidos nesse contexto, né? Então, é importante também a gente estar abordando esse lado de uma forma ampla, né? Mostrando que dentro da competência a gente tem também o conhecimento da importância de um planejamento, de uma organização. Por quê? Se a gente está falando, né, do chá, né, como a gente colocou nessa abordagem clara, né, o chá envolve o conhecimento, para aqueles que estão entrando agora, envolve conhecimento, envolve habilidades, envolve atitudes, né? E se a gente está dando como um exemplo a importância do planejamento e organização,
dentro das atitudes nossas, a gente tem que se comprometer, né, com as metas, com os objetivos que a gente se propõe naquela situação, naquele momento, né? A gente tem que acreditar nessa importância desse planejamento. Quando a gente vai falar dos conhecimentos que a gente tem diante daquela situação que a gente está vivenciando, para tomar decisões, para agir com toda a sabedoria, né? A gente tem que saber identificar a importância e urgência, né? E, ao mesmo tempo, administrar o tempo, né? O tempo, hoje, a gente tem que ter muita sabedoria nessa administração. A gente tem que ter muita sabedoria da melhor forma, com a melhor qualidade que a gente vai estar utilizando o nosso tempo dentro do nosso conhecimento, né, puxando para as metas que foram propostas. E as habilidades, o que é isso? Estabelecer metas que possam ser atingidas, né? Não colocar metas, porque isso, de uma certa forma, desmotiva. E a gente tem que também estabelecer critérios de execução. Isso tudo está dentro do contexto das nossas habilidades, né? Então, gente, estou aqui com vocês, né, conversando sobre esse assunto de competência profissional, que é um assunto muito rico, né? Sugiro que vocês peguem, né, no plano de ensino ali os livros que a gente sugere para, né, adquirirem novos conhecimentos com as leituras dentro da proposta da disciplina, né? Falar de turismo, hospitalidade e competência profissional é uma disciplina muito rica e muito ampla, né? Por isso que eu procuro cada vez mais, quando surgem as dúvidas de vocês, estar focando de uma forma simples e com muito conteúdo para cada um poder aplicar no seu dia a dia o que a gente está estudando, né? Então, vamos supor, dentro dessa, né, dando mais uma esticadinha, né, no nosso assunto, né, e se vocês tiverem alguma dúvida, né, eu estou vendo que vocês não estão com o alto-falante, então entrem no chat, né, e para a gente poder tirar as dúvidas de vocês. Eu vou finalizar agora falando que a competência, né, as competências importantes nos cargos operacionais que são ligados à prestação de serviço, onde está inserido, né, o turismo, a hotelaria, eventos, a gastronomia, né? Quando a gente fala, então, de atitude, lembrem que está ligado muito ao saber ser, né? O comportamento, né? Então, o que é isso? É ter iniciativa, ter comprometimento, ter respeito, vontade de aprender, né? Responsabilidade. Nesse contexto, a gente está falando do saber ser. Se eu estou falando das habilidades, é o saber fazer. Então, ter a capacidade de comunicar-se adequadamente, né, atendendo o cliente de acordo com aquele pedido que ele fez ou aquele questionamento, tendo o cliente assim como uma arte, né? O cliente, a gente tem que encantá-lo quando ele está conosco, quando ele nos procura, né? Ter a capacidade de interpretar, seja com a sua equipe, seja com seus colegas, né, dentro de todo um respeito dessa hierarquia funcional, né? A nossa competência profissional nos pede isso, e a capacidade de se comunicar com os outros, né? Se dar o direito, por exemplo, de aprender uma segunda língua. Hoje, com essa globalização, a gente recebe clientes do mundo todo, né? Então, é importante ter também esse conhecimento de uma segunda língua, né? A língua internacional em inglês, para você não deixar de atender o cliente com qualidade, porque ele fala uma outra língua, né? E o conhecimento é a gente realmente conhecer, por exemplo, a missão da empresa que a gente trabalha. Se somos empreendedores, passar para os nossos funcionários, passar para a nossa equipe a missão da empresa. Colocar com muita clareza a importância do atendimento ao cliente e fazer por onde que esse atendimento ao cliente seja com excelência e com a melhor qualidade possível, né? E dentro dessa parte dos conhecimentos, né, desenvolver mesmo, seja o inglês, seja o português com maior aprimoramento, dependendo da área, a área de informática, né? Então,
Só para fechar, se a gente fala de atitudes, é o saber ser. Se a gente fala de conhecimentos, são saberes, aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente aprende. E se a gente fala de habilidades, é o saber fazer, né? Ter a capacidade de comunicar-se, ter a capacidade de fazer, né? E trazer o melhor resultado para os nossos clientes. Então, dentro desse contexto, eu deixo aqui para vocês essa mensagem, né, importante para todos nós profissionais, de estarmos a cada dia nos aprimorando, né, dando essa visão, essa abertura de ir além, né, nos nossos conhecimentos, nas nossas habilidades e nas nossas atitudes, com foco na excelência e na qualidade da prestação de serviço. Né? Então, aqui eu finalizo e deixo para vocês essa mensagem que temos aqui. E o problema de atendimento é realmente muito grande. E eu trabalhei 29 anos com atendimento, sou aposentada da Varig, trabalhei 26 anos na Varig, depois os 4 últimos na TAM, uma empresa fantástica, crescendo agora também, né? E que deu todo esse treinamento de excelência profissional. A Varig já deu muitos anos, né? Tanto de etiqueta e tudo mais, e agora a TAM nisso tudo. Então, o único problema que eu vejo agora, que nós temos ainda no Brasil um pouco, é um problema de gerenciamento de conflito. Acho que o profissional ainda não está muito preparado para gerenciar o conflito. Entende o que eu estou falando, mais ou menos? Entendo sim, Luciana. E é importante a gente se preparar para isso, porque com essa dinâmica hoje, as novas tendências, o cliente cada vez se torna mais exigente dentro dos seus direitos. Né? E nós, profissionais, a gente realmente tem que aprender a lidar com isso. Porque o cliente, a gente lida ao mesmo tempo com vários clientes que são diferentes, muitas vezes de culturas, de hábitos, né? E eles, por exemplo, vou dar um exemplo claro que a gente hoje percebe no Brasil, são nos aeroportos. Né? A gente percebe como muitas vezes os profissionais tem que ter um treinamento muito grande para saber lidar ali naquelas situações, seja porque fechou o aeroporto, porque o tempo é imprevisível, ou por algum outro motivo, e o cliente se sente no direito, porque ele tem um compromisso ali no outro, fazendo deslocamento de avião na outra cidade, né? E muitas vezes a gente percebe que isso não acontece. Então, é verdade, eu vejo que a gente não está preparado. Exatamente, e a gente tem que buscar essa preparação, né? Amadurecer. Se a gente observa e somos profissionais da área, a gente tem que procurar também amadurecer e fazer por onde aprender. E começar a agir como profissional para trazer resultados diante desses conflitos que a gente vivencia. Seja da organização com o público que a gente atende, né, com a equipe, com os colegas de trabalho, e isso é na vivência, é na experiência e na sabedoria de cada profissional de buscar novos conhecimentos. É muito importante essa ligação do estudo, né, das leituras, com a vivência, com a experiência do dia a dia. E a gente tem que estar buscando isso constantemente. É verdade, é bem difícil. Eu vivo esse ambiente aqui também e sei que é muito difícil. Mais difícil também por outro problema que você acabou de falar, que é da língua. Quer dizer, isso é uma dificuldade. Meu marido é italiano, fala muito mal inglês, falamos português, e os funcionários falam a língua local, né, que é copiamento, mais espanhol. Então isso daí vira uma torre de Babel e é mais complicado ainda, porque não é muito difícil de se entender. Até pela tonalidade da voz, as pessoas se confundem.
Com certeza. Inclusive aqui a nossa colega Valéria não está com alto-falante, mas ela escreveu aqui no chat, não sei se você leu, Luciana, que ela está organizando uma festa de família, né? Está inscrito, e estão visitando muitos bufês, a Valéria, de eventos. E conhecendo diversos profissionais que muitas vezes, quando não pode atender os pedidos, acabam agindo com descaso. Você está vendo aí o que ela escreveu? E isso é um ponto muito negativo. Você tá lendo? Estou lendo também, estou acompanhando. Pois é, e ela coloca muito claro, olha, e isso é um ponto muito negativo, pois acredito que por mais que você não possa atender a expectativa do cliente naquele momento, você não pode dispensá-lo. E isso é uma realidade, sabe? Então, por exemplo, se você não pode atender o cliente dentro de um pedido, de uma solicitação dele, você tem que ter a sabedoria, a estratégia de como eu vou agir, que decisão eu vou tomar para atender esse cliente. Vou indicar por um outro colega de trabalho, eu vou indicar, mesmo que seja o meu concorrente, mas aquilo faz um vínculo muito grande com o seu cliente. Então, a importância dessa interação e do profissional saber lidar com essas situações que não são fáceis. A gente sabe que essas situações são delicadas e a gente tem que fazer por onde o cliente, mesmo que a gente não tenha, seja recursos ou algum outro pedido que ele está fazendo ou solicitando para a gente não pode dispensá-lo. A gente tem que fazer com que ele se encontre e a gente dá essa direção para ele. Existe dentro desse contexto todo, como eu falei para vocês, é muito amplo, tem uma literatura muito rica. Existe algo que é falado sobre os 7 pecados capitais, e esse é um deles, dispensar o cliente é um deles. A gente tem que acompanhar. Se o cliente, por exemplo, eu estou num hotel, eu trabalho num hotel, eu trabalho no back-office de um hotel, né? E na área administrativa financeira, por exemplo, eu não tenho contato direto com o cliente, né? Mas eu preciso de ir na recepção, eu estou com um crachá do hotel, um cliente me para, eu não posso falar, eu não sou desse departamento, eu tenho que atender esse cliente e encantá-lo. Se ele me pergunta alguma coisa que realmente eu não sei, eu vou acompanhá-lo e levá-lo ao meu colega, né, para atendê-lo da melhor forma possível. Isso muitas vezes não é feito, é o que a Luciana está falando, né? Então, e nós como profissionais, quando a gente fala de competência profissional, é isso, é ligar as atitudes dentro dos valores que a gente sabe. É muito importante ter essa empatia. O que é a empatia? Você se colocar no lugar do outro. Né? Então, você gostaria que fizessem isso com você? Lógico que não. Então, é verdade. Eu quando tinha um problema, alguma coisa que um cliente chegava, mesmo sendo, e não sendo da parte do voo, sendo da parte de passagem, alguma outra coisa assim, sempre que o problema, o cliente chegava em mim e dizia, eu tenho um problema, a minha resposta imediata era, o senhor não tem mais, quem tem agora sou eu. Então pode me passar que eu vou resolvê-lo. Isso é a ideia. É mais ou menos você assumir o problema do cliente e deixá-lo e tentar resolver sem com que ele perceba que nem você não é da área. Não? Exatamente. A gente tem que ter como profissional aquele princípio, meio e fim. Se o cliente te procurou, ele está ali necessitando de alguma coisa, né? Não é deixá-lo, falar, eu não posso deixá-lo no meio sem ajudá-lo a resolver a situação que foi solicitada, né? E eu ainda acrescento, princípio, meio e fim e o pós de tudo isso. Um outro exemplo que eu gosto de colocar muito claro, por exemplo, o cliente te pede algo, né? E você muda de turno, por exemplo, ou quem trabalha na gastronomia, não é você que vai dar a finalização para entregar ao cliente o que foi solicitado, né? Ou você que trabalha em eventos, né? Não é você que vai estar ali acompanhando a hora que vai acontecer o momento principal do evento,
né? E se está na hotelaria, o final, na hora do check-out do cliente, não é você que está ali presente. Então, nessas situações todas, a gente tem que acompanhar e saber se o cliente foi atendido dentro daquilo que ele nos procurou, né? E, por exemplo, com a melhor qualidade. Tem que ter treinamento nas organizações? Tem que ter treinamento. Mas o profissional também tem que buscar esses conhecimentos, tem que ter esse interesse em estar se aprimorando, né? São os dois lados. É aquele ponto que eu coloquei para vocês da organização de um lado, né, que procura, né, o seu resultado, a sua receita, o seu lucro, e do outro lado, o indivíduo, o funcionário, que ele tem que ter consigo o chá, que é o conhecimento, as habilidades e as atitudes dentro do seu dia a dia. Isso tudo agrega um valor muito grande no resultado que a gente está buscando, né? E é interessante a gente estar ciente que a gente ler, estudar, aqui esse momento nosso, a gente fazendo essa webconferência, né? É bem diferente do que a gente estar ali no dia a dia com o cliente, com a pressão, com o tempo para entregar com a melhor qualidade aquilo que foi solicitado, né? Então isso tudo nos envolve muito para a gente estar sempre indo além, para a gente ter essa consciência da excelência, da qualidade e de atendimento ao cliente. O atendimento, gente, é uma das coisas, eu diria, mais importante hoje. Por quê? O cliente, se ele não é atendido dentro daquilo que ele está buscando na empresa, ele vai para o concorrente. E aí é muito difícil a gente resgatá-lo. Eu não posso falar assim, é impossível, tá? Mas é caro resgatar o cliente, nos pede muito tempo para estar ali tentando, né, conquistá-lo novamente, enquanto é muito mais, eu diria, é muito menos caro e mais eficiente, se a gente tem esse conhecimento, tratar o cliente para mantê-lo, para existir aquela fidelização. Então, nesse contexto, a gente tem que trabalhar diariamente. Nossos clientes são diferentes, as situações que a gente vivencia são diferentes também, né? Então, aí é aquela palavrinha, a sabedoria, o saber ser, que são as nossas atitudes, né? O saber fazer, né, que são as nossas habilidades, né, e os nossos saberes, que são os conhecimentos que a gente nos dá o direito de a cada dia estarmos somando conosco mesmo, né? Então, quando fala-se de competência profissional, a gente tem que abrir o leque para essas situações todas, né? Espero que eu esteja sendo clara nessa proposta. Eu achei que isso ia enriquecer muito, né? Como é a nossa última webconferência nesse semestre, e enriquecer muito o nosso conteúdo da nossa disciplina Turismo, Hospitalidade e Competência Profissional, né? Para falar de competência profissional, a gente não pode jamais esquecer da palavra hospitalidade, né? Saber acolher o cliente. Olha como que está tudo muito interligado, né? E a palavra turismo é o que a gente fala, é a grande sombrinha, onde está inserido a hotelaria, a gastronomia, eventos, lazer e entretenimento. Então, essa nossa disciplina é uma disciplina muito rica para todos nós. Em qualquer empresa, seja vocês como empreendedores ou como profissionais, funcionários nas organizações, a gente tem que ter a consciência do que é isso, para a gente cada vez mais estarmos agindo com qualidade, estarmos agindo com competência, com profissionalismo. Né? Ficou claro, gente? Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Não. Alguma dúvida? Né? Agora eu posso abrir para vocês também, né, dúvidas sobre o que a gente, o que nós trocamos ideias aqui hoje sobre competência profissional e dúvidas sobre a nossa disciplina, as 8 unidades, né, que vocês estarão estudando agora para a prova final, que está próximo, né, o tempo passa muito rápido.
né? Hoje nós falamos aqui da importância da gente saber utilizar o nosso tempo com qualidade, trazendo os clientes próximos dentro da nossa organização e da nossa proposta, né? Em relação à nossa disciplina, ao conteúdo, vocês querem perguntar alguma coisa? Acho que não, professora, está tudo ótimo. Então, eu vou despedir de vocês, né? Fico à disposição no fórum Fale com o Professor, né? Espero que vocês aproveitem esses últimos dias que a gente tem, né? Entreguem na data proposta aí as atividades dissertativas, as atividades objetivas e estudem, contem comigo para o que for necessário, tá? No nosso espaço, que é o Fórum Fale com o Professor. Tá? Um grande abraço para vocês que participaram da webconferência, né? E podemos dar essa continuidade, então, no Fórum Fale com o Professor. Um ótimo dia e obrigada. Obrigada a você, tenha um bom dia também, professor. Obrigada. Tchau. Vocês também. Obrigada, Luciana. Obrigada, Eldren e Valéria. Um ótimo dia para todos.